Fala aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos pra cima, porco. Obrigado pela sua presença, um ótimo final de semana a todos vocês. E vamos lá, galera, react aqui, o pessoal falando sobre o Andreas Pereira, qual que é a opinião da galera da Jovem Pan Esporte. E me digam aí qual que é a sua. O Andreas que foi anunciado oficialmente, os torcedores no Flamengo estão daquele jeito. Para uma reação de um flamenguista aí da mídia que está indignado com o Andreas Pereira e fez um desabafo. Tá muito bom, de verdade. Esses caras pé da vida com o Andreas Pereira. Meu Deus. Só um toque pra vocês, gente. Vocês estão passando um recibo de dor de cotovelo que tá feio. De verdade, se fosse vocês eu parava com isso daí. Mas pra gente é ótimo que a gente dá risada. E lembrando, deixe seu like do lado dos comentários ali. Coloca o hype pra você fazendo isso. Você ajuda muito o canal a subir pra mais palmeirenses. E bora lá. E obrigado a todos que se inscreveram. Se você caiu de paraquedas, se inscreva. Você sempre vai receber os melhores reacts. Bora lá reagir, deixa eu achar meu fone aqui. Tem muito bom jogador, um dos melhores jogadores aí hoje que o Brasil tem no setor de meio campo, mas ele é muito corajoso em vir pro Palmeiras, viu? Porque eu não viria nem a pau. Se fosse você, o que aconteceu? Nem a pau, você é maluco. Primeiro que é uma gozação do caramba. Camisa dizendo que eu sou ídolo porque eu errei e isso machuca. Machuca. Isso carrega pra caramba. Claro. Então eu vou chegar no time, a agremiação que eu vou defender, vou chegar no Allianz ou na rua, ver os caras com a camisa da onde eu errei. Aí um momento doloroso que ele era. Mas será que ele tem Ele era um dos melhores jogadores em campo naquele jogo. O Flamengo? E vinha Não é muito voltar bem no Flamengo. Não é Voltar o Flamengo. não é votar o Flamengo. Clima pra voltar Não é o votar o Flamengo? Não, o Flamengo não votaria. Não, votar o Flamengo Ele é não. muito bom jogador. Votar o Flamengo não. Pô, ele tava empregado. Ele não tá desempregado. Ele tem proposta de outros clubes. Isso. Tô falando a coragem demais de vir pro Palmeiras, aonde eu era sinônimo de gozação. Sou sinônimo de gozação. Lembrando que o Palmeiras... Você tá entendendo o que eu tô falando? Claro. Não, claro, e é absolutamente Mas humano isso não esse fica pensamento. no primeiro momento, talvez? Depois o torcedor pode esquecer dessa história. Jamais vai Conforme as esquecer. atuações do André Só ver, Pereira, o cara fala, do pô, Flamengo chama beleza. ele pitico na sacanagem com ele e tal, não sei o que lá. E aí a rivalidade Palmeiras e Flamengo, a torcida do Palmeiras faz o quê? Uma camisa de gozação pra sacanear o Flamengo. E daqui a pouco E com vai ter esse o Flamengo atleta, e esse atleta Palmeiras agora tá lá. Já tem muita Pois gente é. usando. Já tem Não, muita gente. ele tem que ter moral, O Palmeiras coragem, lançou a estofo. camisa nova, já Ele tem tem. gente com a camisa nova e o nome do Andrés Pereira. Então, Pro Vampeta, Andreas Pereira é corajoso de vestir a camisa do Palmeiras depois do que se passou, daquele erro na final da Libertadores. Piperno. De verdade, eu acho que a questão não é corajoso. O cara tem uma proposta de um grande clube que está disputando títulos, vai ter um ótimo contrato, vai ficar próximo da seleção brasileira, porque aqui ele vai ter mais oportunidades, vai ser titular, tudo. Então assim, eu não vejo com... Ah, mas ele falhou. É porque essa ênfase, claro, que foi uma Libertadores, tudo, a gente comemorou, mas isso foi um recorte do jogo. A carreira do cara não é aquilo. Não é aquilo. Então eu acho que ele fez uma escolha. Eu, no lugar dele, não deixaria de vir jogar no Palmeiras porque eu falhei contra o Palmeiras. Eu não faria isso. Eu viria jogar no Palmeiras, com certeza, até porque ele é um profissional. Tá chegando o Andréas. Esse assunto também vai ser inevitável. Claro. Até na entrevista de apresentação, alguém vai fazer essa pergunta pra ele. E daqui a pouco vai ter Flamengo e Palmeiras no Maracanã. É verdade. Mas eu acho que ele é simplesmente o mais importante jogador que o Palmeiras contratou em 2025. Por quê? Mais que o Vitor Roque? Mas, você sabe por quê? O setor em que o Flamengo é flagrantemente melhor que o Palmeiras hoje, mas muito No meio de superior campo. ao Palmeiras hoje, é exatamente o meio campo, principalmente depois da saída do Richard Rios. Então o Palmeiras tinha necessidade para ontem de trazer um jogador de altíssimo nível para esse setor. Com a chegada do Andreas, o Palmeiras tem condição de começar a pensar em equilibrar esse setor. Olha a oferta de nomes que o Flamengo tem para o meio campo e o Palmeiras. Agora, 5 minutos atrás, a gente estava discutindo aqui o Aníbal. O Aníbal não seria nem banco no Flamengo. Então, esse é um setor em que o Palmeiras tem que começar a trabalhar rapidamente para descontar a diferença. E eu acho que com o Andrés, o Palmeiras aí sim ganha um nome grandão, enfim, um jogador em nível de seleção brasileira, para começar a equilibrar as coisas. Eu acho que o Palmeiras, depois que o Abel finalmente descobriu que o Vitor Roque poderia jogar ao lado do Flaco Lopes, aliás, convocado para a seleção argentina, o Palmeiras sim, no ataque, passou a equilibrar as coisas. E o Flaco, ao contrário do que, né, a parte, digamos, menos saudável da torcida do Palmeiras reclamava, precisa de um 9, precisa de um 9. Não, precisava de criar condições para um 9 jogar bem.
E o Flaco Lopes estava lá sendo muito mal usado. Eu achava, inclusive, o fim do mundo, discuti com vocês aqui, o fato de que o ano passado, se você perguntasse para um palmeirense e para um São Paulino quem era melhor, o Caleri ou o Flaco, provavelmente a maior parte do público optaria pelo Caleri, que é um jogador de menos capacidade técnica e que fazia menos gols do que o Flaco. Mas a percepção é de que o Palmeiras não tinha um 9. Então, agora as coisas começaram a se encaixar melhor. Então, eu acho que essa é uma discussão já, enfim, superada e ultrapassada. Agora, em relação ao meio-campo, sim, o Flamengo, no setor de meio-campo, ele é muito melhor que o Palmeiras. Demorou para encontrar também uma solução para o Vitor Roque se encaixar nesse time, Palmeiras. A bola não estava chegando redonda para o Vitor. E tem outro detalhe, aquilo que eu sempre falo, se você contrata um grande jogador, você melhora todo o entorno. O Andrés chegando no Palmeiras, a tendência é que vários melhorem. Melhore a qualidade do meio de campo, a qualidade de construção, a qualidade de passe. O Palmeiras tenha mais posse, jogadores, existam mais triangulações. Então, tudo isso a tendência é que aumente com a chegada desse atleta. Roque, gente. Não vai chegar redondo para ninguém com o meio campo que o Palmeiras tinha, que acionava o 9 praticamente o tempo todo à base da bola longa. Com a bola, repito, Palmeiras ainda vibra quando a cada 1.200 lançamentos do Everton, o 9 recebe uma bola em boas condições. Não é assim que se joga. Assim, time bom joga com bola no chão e passos mais curtos. O Palmeiras ficava insistindo demais nisso. Agora que tem dois caras para trabalhar melhor a bola na frente, e veja, o Palmeiras nesse meio tempo teve o Estevão e teve antes dele o Hendrick. E mesmo assim, os dois meninos também eram mal acionados. E imagina então com o Vitor Roque e o Flaco. Mas agora, com os dois juntos e um meio-campista de qualidade, como é o Andrés, acho que o Palmeiras tem uma chance maior de corrigir esse problema. E com ele no time, o Palmeiras dá mais possibilidades ao técnico. Tanto pode jogar com a configuração atual do Aníbal, M e o Lucas Evangelista e mais um, que seria o Andréas, como o Andréas entrar na vaga do Evangelista. Aquele negócio, ele tem um nível de futebol interessante para adicionar bastante coisa no Palmeiras. Então a gente espera que o André se encontre e já pode estrear, lembrando, depois da data FIFA contra o Internacional. E o paparazzo rubro-negro não ficou muito feliz. Trazer aqui para vocês a reação dele, falando sobre o Andréas, que ele fez uma escolha errada e tal. E vocês vão perceber que, tá feio, viu? Tá feio. Vejam aí. E obrigado pela sua presença. Deixe seu like, deixe seu comentário. Tamo junto. O cara que chega no Palmeiras com a desconfiança que ele chega, ele precisa passar recibo, ele precisa fazer alguma coisa. Olha, eu tô aqui. Aí já mandou lá, eu tô no maior campeão do Brasil, meio que querendo provocar a torcida do Flamengo, querendo agradar a torcida do Palmeiras. E eu tenho certeza de uma coisa, o primeiro erro, se o erro dele acontecer um erro contra o Flamengo, os caras vão detonar ele demais, porque não vão aceitar, porque ele se dizia torcedor do Flamengo. E queira ou não, ele tá indo para um clube que desrespeitava ele, que os torcedores todos do Palmeiras chamavam de pitico, zoavam ele, utilizavam ele para zoar o torcedor do Flamengo. Então os caras não têm o menor respeito pelo Andrés Pereira. Ele chega lá num clube onde ele era desrespeitado, né, pelos torcedores, onde os torcedores só sacaneavam ele. Agora, ele vai ter que mostrar muito mais serviço do que um jogador qualquer. Agora, para mim, um cara que se dizia torcedor do Flamengo e que dizia ter um carinho pelo Flamengo, que tinha muitos torcedores do Flamengo que defendiam ele, muitos que atacavam, 60% massacrava, né, que não queria ele de volta. A grande maioria não queria o Andrés Pereira de volta no Flamengo. Agora, o que eu acho é comportamento de homem. E aí eu falo claramente, para mim, você chegar querendo mandar provocaçãozinha, né, você é pior para você. Você não precisa fazer isso. Você não é profissional, não é torcedor do Flamengo, você não se diz torcedor do Flamengo, então você não provoca o Flamengo, tá? Tá se mostrando mais um traidor na história do futebol. Parabéns, Andrés Pereira, e lamento muito para cada um que defendeu achando que você tinha cometido um erro, coitadinho e tudo mais. Não, você se mostrou um grande traidor